Meu nome é Alberto, aqui da página Gap Filosófica. Esse é o Vitor, do Implicações Filosóficas. Eu sou graduando em Filosofia aqui pela Unicap de Pernambuco. Vitor, fica à vontade para se apresentar. Ok, é um prazer, Alberto, estar aqui contigo. Eu sou o Vitor, né, como foi bem dito, sou graduando em Filosofia na UFOP, ok, Universidade Federal de Ouro Preto, e estou aqui para participar de uma conversa com o Gap. Ok, então vamos lá. Eu vou tentar fazer uma abordagem inicial aqui. Vou levantar muito mais uma pauta, né? Do modo geral, você pode ficar à vontade para poder fazer a abordagem que você quiser. Sobre essa questão de identitarismo, né? Recentemente, inclusive, eu estava falando um pouco sobre isso aqui na pauta que eu tive aqui na universidade, agora há pouco, inclusive, sobre como, de certa maneira, essa pauta identitária, por muitas vezes, ela se coloca diante de parâmetros que, por muitas vezes, são necessários, certo? Mas, por muitas vezes, se colocam em determinadas situações de uma inquestionabilidade que pode se colocar enquanto nocivas para elas mesmas, né? No seguinte sentido, e aqui a pauta que eu quis abordar foi a partir desses dois artigos aqui que foram abordados lá no Estado da Arte, que é a importância das questões identitárias de Érico Andrade e a irracionalismos identitários de Rogério Severo, né? E aí você pode ficar à vontade para se basear nos artigos ou nas suas percepções pessoais, né? Mas aqui eu acho que a pauta mais interessante aqui desses dois artigos é justamente essa acusação de uma noção de um irracionalismo identitário em detrimento de uma defesa desses supostos movimentos enquanto movimentos coesos e racionais. Então, se a gente está falando de irracionalidade e racionalidade, a gente tem que saber quais são os parâmetros que a gente está utilizando para saber se isso nos serve diante de um entendimento que poderia ser útil para esses próprios movimentos identitários que têm causas que, na minha interpretação, são justas, mas aí deveríamos utilizar determinados parâmetros para falar de justiça, né? Então, primeiro, como delimitar o que poderia ser útil para um movimento supostamente identitário que lutaria por determinadas causas que são causas minoritárias de uma maneira justa, e que parâmetro racional é esse que a gente poderia utilizar para poder delimitar a congruência dessas defesas nos movimentos sociais do modo geral, se é que isso é feito de uma maneira adequada. E aqui eu abro espaço para poder você fazer o seu comentário e posteriormente a gente adentra de uma maneira mais profunda aqui nessa questão. Pode ficar à vontade. Ok, ok. Muito obrigado. A sua colocação foi muito interessante quanto a isso. Eu li os dois artigos, tanto o do Severo quanto o do outro professor, eu esqueci o nome dele, de Pernambuco, como ele chama mesmo? Érico Andrade. Isso, Érico Érico. Andrade. E é um debate que realmente foi muito bem posto lá, né? Então, primeiro comentando sobre o que tu falaste sobre qual o modo adequado a gente deveria operar para delimitar que um movimento de causa identitária vai ser realmente racional. Penso eu que o padrão ideal para esse tipo de análise seja justamente o utilitarista, né? Eu venho de uma corrente utilitária com relação à moral, e eu penso que por essa visão seria mais adequada, né? E na prática, o que isso quer dizer? Falo, bom, a gente quer saber se uma medida com relação a algum grupo de minorias é adequada ou não, né? Se a gente deve postulá-la ou não, tem que se analisar se as implicações dela vão gerar mais sofrimento ou mais bem-estar no mundo, né? E esse que é o grande ponto. Na medida em que uma ação gera mais sofrimento, como no caso a gente vê nas condutas racistas, né, homofóbicas e etc., elas não devem ser feitas. Né? Mas na medida em que uma ação não gera esse sofrimento, não haveria problema na realização dessa conduta. Né? E isso já acaba entrando a, em esbarrão com algumas medidas que têm se tomado em grupos identitários, né, que talvez não sejam adequadas. Né? Como, por exemplo, né, a gente já poderia citar aqui o caso da ciência. Né? Infelizmente, algumas medidas identitárias têm se pautado em certas quebras de paradigmas científicos
que não são, de certa maneira, necessários para uma luta, por exemplo, contra o racismo. Uh, e aqui eu já aproveito para puxar gancho para um vídeo que eu tenho no YouTube, que é intitulado O Antirracista Racista, né? Em que eu discuto justamente uma conduta que se começou a ter no mundo contemporâneo a partir do momento em que começou a ser desenvolvido as pesquisas sobre se haveriam raças mais inteligentes que outras, né? E a partir desse debate, alguns grupos de causas identitárias começaram a se pautar radicalmente pela ideia de que não há diferenças biológicas, de fato, entre raças. Uhum. Mas a evidência que eles têm apresentado para isso é que se a gente argumentar que há diferenças biológicas entre negros e brancos, ou, em alguns casos, né, entre mulheres e homens, etc., a gente estaria sendo racista, sexista e etc. Né? Mas a grande questão é que a evidência que vai ser apresentada para esse debate não é uma evidência moral, mas sim empírica. Né? E eles não percebem que, a partir do momento em que eu estabeleço que, na verdade, há sim problemas morais em você delimitar que, por exemplo, né, como se tem pesquisado, se os brancos são, por exemplo, mais tendentes a terem um QI maior ou algo do tipo, se eu pensar que isso é relevante para um debate moral, eu vou estar partindo de paradigma racista, que é pensar que, bom, inteligência é um fator de relevância moral, né? Quando na verdade não é. O que de fato é relevante é se aquele ser é senciente ou não. Esse que é o grande ponto, né? E aí, mesmo se tiverem raças mais tendentes a serem mais inteligentes que outras, eu não poderia ser racista mesmo assim, né? Então há esses problemas aí. Eu já acho que já alonguei demais, mas eu penso que esse balizamento seria mais adequado. Não, pode ficar à vontade, mas a questão eu acho muito interessante. Inclusive, eu assisti esse teu vídeo, então faz um tempinho que eu dou uma acompanhada lá no teu canal e eu acho muito interessante. Só que acho isso extremamente válido o que você falou. Só que tem um problema aqui também, né? Que é que quando você pressupõe uma noção prioritária enquanto noção racional a partir desse parâmetro que você coloca, né? De uma noção utilitária, a partir de determinadas utilizações, a partir de um determinado parâmetro científico, você passa a entender que existe um determinado tipo de racionalidade que é homogênea. Homogênea em que sentido, né? O que é que eu quero dizer com isso? Tem uma abordagem do próprio Newton da Costa, né? Que é o questionamento que ele faz a partir da lógica mais tradicional, a lógica que é considerada a lógica clássica, né? Que se coloca como um dos princípios dessa lógica clássica, é o princípio da não contradição, que se pretende por abarcar determinadas concepções que não se permitam afirmar duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque aí seria um dos parâmetros que poderiam estar ligados a essa noção de uma suposta irracionalidade para além desse determinado sistema lógico que se compreenderia a partir de uma constituição de ideias que se basearia em um desses parâmetros, que um desses parâmetros seria justamente esse, o princípio da não contradição, né? Mas a lógica paraconsistente é uma lógica que, palavras do próprio Newton da Costa, não seria uma lógica que viria para questionar a lógica tradicional ou a lógica clássica, mas para poder complementá-la, para poder dar conta de coisas que supostamente esses conceitos da lógica tradicional, dessa lógica mais clássica, não daria, né? Apesar de muitos intérpretes dessa lógica tradicional interpretarem como uma possibilidade de refutação. E aí isso vem me remontar a uma outra questão, né? Referente a essa questão dos movimentos identitários e esse suposto entendimento de um racionalismo ou irracionalismo, que me leva ao seguinte questionamento: qual é o parâmetro que a gente está utilizando, mesmo que seja esse, que foi muito bem colocado por você como diante de um parâmetro utilitário, né, dentro daquilo que pode causar sofrimento, e eu concordo, certo? Que numa ambientação prática isso pode ser bastante nivelador, porém, entretanto, os movimentos identitários tendem a confundir isso a partir de um momento que começam a advogar causas que supostamente vão reproduzir o comportamento, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, reproduzir o comportamento daqueles que eles acusam enquanto opressor de uma maneira inversa, no seguinte sentido, né, que por muitas vezes, não sei, são
movimentos não totalizando, né? São pessoas que não se abrem ao diálogo de uma maneira crítica, que seria algo pressuposto a esse ambiente da racionalidade, né? Com seus próprios, com seus pares, com pessoas que desenvolvem uma ambientação crítica que estaria do lado ou ao lado dessas pessoas enquanto defesa daquelas mesmas causas, né? Existe, de certa maneira, uma, uma tendência à não aceitação a partir de determinados programas políticos ou defesas políticas que se desembocam aí nas mais diferentes formas de marxismo, é, que assumem determinadas pautas que são colocadas como inquestionáveis a partir de um determinado entendimento de racionalidade que é necessariamente ligado a essa noção de racionalidade que é eurocêntrica, que é predominante, que é algo que está delegado justamente a essa noção de uma negação de outros aspectos e características que deveriam ser abarcadas por esses movimentos identitários. Eu não sei se eu estou me alongando muito, mas eu vou tentar amarrar aqui essa questão aqui. O Newton da Costa ele aborda que existe um entendimento de que a racionalidade é constituída principalmente por esse fator da lógica clássica, né, que é baseado nessa noção da não contradição, de que não pode haver uma afirmação falsa e verdadeira ao mesmo tempo, né? Mas há uma determinada investigação, e posteriormente eu posso colocar o link aqui, porque eu pretendo postar essa live, né? Posso colocar o link aqui embaixo do artigo que ele escreve isso, que existe um determinado povo na África, que eu não vou me recordar exatamente o nome agora, mas eu posso ver daqui a pouco aqui nas minhas anotações, que já trabalhava com uma interpretação de uma lógica para que referiria aquilo que ele entende como lógica paraconsistente, que é uma lógica que se coloca para além dos parâmetros de uma afirmação do verdadeiro ou falso, ou seja, de uma concomitância de afirmações. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, de certa maneira, essa lógica tradicional, essa lógica clássica, ela tem suas limitações e muitas vezes ela é utilizada como um parâmetro de divisor de águas por esses próprios movimentos que se pretendem abarcar as raízes, no caso, da reprodução de um determinado pensamento eurocêntrico que se pretende como predominante. Ou seja, e aqui já pegando um gancho, a partir de uma perspectiva que eu sou bastante simpático para poder explorar isso, né? Que é do Frantz Fanon, que ele vai fazer o questionamento, né? Que existe uma, uma invasão da cultura do colonizado pelo colonizador de um modo geral. Isso, por mais que ele esteja falando no contexto ali que ele era ambientado, né, que era Martinica, né, que ele não se percebia como alguém colonizado até então se deparar com uma criança na rua e que o apontou como negro e como alguém que era estranho à ambientação daquela criança, e ele ficou chocado com aquilo, porque até então ele não percebia que a sua figura como negro era considerada como alguém, como não sujeito, né? Ele começou a pensar essas questões e os parâmetros pelos quais ele era abarcado e não percebia, né? Justamente essa noção de uma colocação do negro como um indivíduo que, por muitas vezes, é apenas constituído de parâmetros, como é que eu poderia dizer, expressivos a partir da sua corporeidade. É um indivíduo que não está delegado ao ambiente racional. Esse ambiente racional necessariamente eurocêntrico, ligado a esse parâmetro que eu falei aqui, de uma lógica clássica, né? De uma lógica clássica. E o Newton da Costa vai nos revelar que, de certa forma, já havia em determinadas populações africanas, certo? Um costume e uma prática de pensar uma lógica para além dessa lógica tradicional. Ou seja, se você for colocar num comparativo, né, diante daquilo que predomina na lógica mais tradicional, diante da filosofia tradicional, da ciência de um modo geral, esses povos já estavam muito adiantados em relação a essa suposta racionalidade que é abarcada por nós, que é entendida por nós enquanto racionalidade, né? E na verdade eles é que eram acusados de serem irracionais por não atenderem a esses determinados parâmetros, né? E aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Não sei se foi muito complicado ou se eu foi muito prolixo sobre o que eu falei, mas eu poderia me explicar melhor, mas eu acho que gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Comentasse o que é que você acha sobre isso. Ok, ok. Pude compreender o ponto. Bom, primeiro sobre a questão das localidades, né? Nós temos doutrinas que advêm, né, de vários locais, né? Mas os principais paradigmas da filosofia
eles se estabeleceram, né, dentro de uma cultura, né, mais europeia e, recentemente, né, através da tradição analítica, uma cultura anglo-saxã, e muito apoiada também pelos Estados Unidos e tudo mais. O que eu penso sobre isso é o seguinte: a localidade pela qual aquela teoria deriva, eu penso que é secundária a uma questão principal, que é a de saber se aquela teoria que nós estamos abarcando para estabelecer, para normativizar, né, sobre a ética, sobre justiça, sobre epistemologia e etc., se ela tem boas ou más evidências. Eu acho que esse que deveria ser, na verdade, o parâmetro principal. Né? Se nós temos teorias rivais que explicam melhor aquele determinado fenômeno, e pensar essas teorias no sentido de o que elas apresentam de explicação teórica que vai ser vantajoso com relação às outras, né? E as evidências que ela tem, pela qual comprova aquilo que está sendo afirmado. O que eu acho interessante dessas teorias que vão abarcar visões africanas, né, e outras, né, como orientais, que não vão ser paradigmas dentro da nossa cultura filosófica geral, né, porque filosofia ainda é predominada por homens brancos, né, essa que é a verdade, é que isso nos ajudaria a fugir de alguns vieses, que talvez se poderia ter falta de pluralidade, né? Então, a maior importância disso daí é você conseguir estabelecer certas visões de filosofia que possa lutar contra nossos vieses com relação às teorias que nós temos atualmente, que são predominantes de uma determinada cultura e de um certo grupo, né? Mas eu não vou, no caso, adotar uma filosofia africana simplesmente porque ela é africana. Esse que é o grande ponto. Eu vou adotar uma filosofia africana pelo fato de que ela possivelmente poderia ser uma boa concorrente a uma outra teoria não africana, uma teoria europeia tradicional, e etc. E aí a análise adequada seria realmente ver qual delas apresenta a melhor explicação, né? Então, quanto à localidade, é isso. Sobre a lógica clássica, o parâmetro da racionalidade, hoje, ele está longe de ser, penso eu, estabelecido pressupondo uma lógica clássica. Né? Hoje você tem uma vasta gama de lógicas. Né? Eu não comentei na minha apresentação, mas eu fui monitor de lógica já por 3 vezes aqui no departamento. Né? É um assunto também que me interessa muito, apesar de que não é o meu estudo principal, né? Eu trabalho com ética da crença. Mas o que tem acontecido é que, no mundo contemporâneo, a partir do desenvolvimento de Frege, né, com as mudanças do paradigma da lógica aristotélica, a gente teve uma revolução dentro do campo da lógica e, a partir disso, surgiram vários tipos de lógica diferentes. Né? Você tem, como você bem citou, a lógica paraconsistente do Newton da Costa, como você tem sistemas de lógicas livres, né, que recusam certos pressupostos da lógica clássica. Você vai ter também sistemas K3, né, que já é uma lógica que eles tratam mais como sendo uma lógica epistêmica, né, que não vai considerar apenas o valor de verdadeiro e falso, mas também um terceiro valor, né, que seria o indeterminado. Né? Enfim, você vai ter também sistemas de lógica. Deixa eu ver se eu consigo pensar aqui agora. Eu já falei das lógicas livres. Lógicas modais, né? A lógica modal que pode ser também, né, acoplada à lógica clássica, mas já é um outro sistema de lógica, né? Então você vai ter uma variedade de sistemas lógicos, né? E a intenção, na verdade, também é também julgar esses próprios sistemas. É ver qual se adequa melhor à realidade. Se a lógica clássica não cumprir o seu fator de adequação à realidade, e a gente tiver uma outra teoria rival, seja ela africana, asiática, né, oriental, quer dizer, europeia, enfim, que se adeque melhor, eu penso que essa que deveria se adotar. Né? Então é isso. Não sei se eu consegui pegar todas as suas questões. Não, foi interessante e dar gancho para poder fazer outro comentário, né? Eu acho interessante a abordagem que você fez sobre não é a questão da localização que determina o tipo de lógica que vai ser utilizada, mas sim a correspondência ou a razoabilidade de correspondência com essa suposta realidade, né, de Isso. aplicação que essa lógica vai poder determinar. Mas eu acho interessante também ressaltar que esse mesmo parâmetro também não foi levado em consideração a partir do momento que foi levado em consideração
esse parâmetro de racionalidade para poder ser instituído esse tipo de racionalidade que foi instituído até hoje, que é utilizado até hoje de uma certa maneira, né? E é muito interessante porque o próprio Newton da Costa ele trabalha com um conceito que é o chamado conceito de quase-verdade. Esse conceito de quase-verdade, ele está ligado justamente a algo que você falou, que é de uma determinada correspondência da realidade, mas uma determinada correspondência da realidade que está ligada a um determinado contexto de um recorte supostamente científico ou teórico. Ou seja, por que é que, de certa forma, na abordagem do próprio Newton da Costa sobre a lógica clássica ela vai ser insuficiente para poder dar conta de determinadas correspondências da realidade? Porque já admite-se, isso de um modo mais amplo, que essa suposta pretensão de abarcar a realidade é algo que sempre nos escapa, né? Principalmente diante dessa nova ótica da lógica. O que podemos ter, pelo menos diante dessa visão do Newton da Costa, aí você pode ficar à vontade para discordar posteriormente. Eu também não sei se eu concordo completamente com isso, mas eu sou simpático aqui, vou admitir que sou simpático com essa percepção. Mas é que existem determinadas possibilidades de aplicações lógicas ou epistemológicas diante de um determinado contexto, de uma aproximação daquilo que compreenderíamos como verdade. Isso também estaria delegado às percepções científicas de determinados contextos, né? Isso não seria um abarcamento de um relativismo, longe disso, certo? Mas uma compreensão da limitação humana em detrimento da própria realidade, da própria expressividade da realidade, inclusive através dos parâmetros lógicos que por muitos anos, na verdade, foi entendido como algo praticamente indubitável, né? Principalmente, inclusive o próprio Kant vai mencionar isso lá na Crítica da Razão Pura, né? Se referindo a Aristóteles, que até então não teria sido feito nada de novo referente à própria lógica, né? Haviam concepções que simplesmente eram reproduzidas, né? Enquanto necessidade de afirmações através dessa, dessa necessidade, dessa busca por determinadas afirmações que não se pretendem lançar diante de contradições ou impossibilidades perante a realidade, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer. O que é que você acha sobre isso? Sim, bom, a noção de contradição, o Newton vai conseguir se apoiar em vários acontecimentos ao longo da história da ciência e que vão demonstrar certas contradições, quer dizer, certas aparentes contradições que nos levaria a ter motivações para criar uma lógica para consistente, né? Nós temos, por exemplo, dentro da própria física, né, hoje dois sistemas que são incompatíveis, que é a física newtoniana, né, e a mecânica quântica. Cada um explica muito bem o fenômeno que ele pretende se explicar, né? Mas as duas partem de pressupostos que são incompatíveis. A partir disso, alguns vão dizer o seguinte, falam, bom, na verdade, elas parecem ter pressupostos incompatíveis, mas na verdade são compatíveis. A gente que não sabe ainda delimitar muito bem, né? Fazer aquilo que os físicos buscam, que é a teoria de tudo, né? Uhum. Já outros caras, né, como o próprio Newton, vão dizer, não, na verdade não tem nenhum problema aqui. É incompatível mesmo, né? E Uhum. nesse caso, não há problemas na incompatibilidade, né? E com isso, isso é só um exemplo, né, de motivações que se poderia se levar a lógicas para consistentes. Agora, essa aplicação para fenômenos sociais, penso eu que ela deveria ser feita com muito cuidado, né? Pelo seguinte motivo. A análise da realidade, em que a gente vê cenários de aparentes contradições que geram paradoxos, né, que a gente não sabe se o que há de errado aí, porque são duas afirmações verdadeiras, por mais que sejam contraditórias, elas são vistas de forma rara, né, dentro daquilo que a gente tem no nosso escopo de conhecimento, né? Então, sempre quando acontece uma contradição, nós temos que ter muito cuidado antes de tentar querer traçar que essa seria uma contradição verdadeira ou uma quase verdade, né? Como você bem mesmo delimitou. Eu não vejo a princípio como que isso se aplicaria muito bem
a fenômenos sociais, sabe? Eu ainda teria que se fazer uma análise, mas eu suspeito muito de uma aplicação muito efetiva para esses fenômenos. Então, é complicado, né? Porque, de certa forma, se você for pegar, se basear. Alô? Caiu? Tá aí? Acho que caiu. Opa. Então, se você Caiu? for. Tô aqui. Se você for Sim. pegar para relacionar com, por exemplo, era algo que eu ia abordar posteriormente aqui, para poder tentar trazer, que é algo deveras extremamente complicado, concordo com você, para você pegar esse modo mais que possa dar conta dessas contradições ou supostamente explicitá-las no ambiente social, né? Diante de problemas que se dão justamente por esse prisma de uma suposta justiça social, de uma suposta expressividade a partir de uma compreensão do que deveria ser uma luta legítima através entre aspas, né, legítima entre aspas, porque é complicado até falar em legitimidade aqui, desses movimentos sociais, identitários e etc. Né? Só que um dos pontos que eu acho interessantes aqui através da discussão desse artigo, esse debate aqui desse artigo do Érico Andrade com o artigo anterior sobre racionalismos identitários, que de certa forma o Érico Andrade ele acusa inicialmente aqui que há uma recorrência, na verdade, do Severo ou Severo, de fazer uma abordagem que recorre a uma suposta autoridade científica, né, para poder deslegitimar esses movimentos identitários que estariam pautados em uma certa transposição histórica de determinados comportamentos que haveriam numa tradição anterior histórica, que anteriormente não eram compreendidos com a profundidade que são compreendidos hoje em dia, diante dos parâmetros que pautam esses determinados comportamentos como comportamentos necessariamente racistas. E ele ressalta ali, inclusive, que possivelmente uma figura como Martin Luther King, que chega a fazer algumas exclamações como não precisaríamos falar referente a questões de cor da pele, etc., hoje seriam entendidas como manifestações racistas e etc. E isso ele coloca alguns teóricos aqui daquilo que ele entende como o novo identitarismo que se perpetua aqui agora, né? Só que ao mesmo tempo que ele faz essa acusação de que o Severo está fazendo uma abordagem científica, ele se vale de uma acusação do ele se vale de um parâmetro que está ligado à questão de uma acusação também científica para poder tentar deslegitimar o discurso científico em detrimento de um movimento identitário. Ou seja, parece que o que não está aqui em discussão não é uma discussão de um movimento científico em detrimento de um movimento social, mas qual o movimento científico que é considerado mais válido para poder legitimar esse movimento social, né? Eu não sei se isso seria, de certa maneira, como é que eu poderia dizer, aceitável aqui, né? Ele utiliza o Thomas Kuhn, que inclusive é um outro teórico da ciência, né? Para poder legitimar o posicionamento dele em detrimento ao posicionamento científico do Severo, né? E que também é um indivíduo que, de certa forma, está alinhado com esse tipo de pensamento é, mais racional, mais racionalista no âmbito tradicional, né? O que eu veria também como problema, que parece muito mais uma disputa por um lugar de quem estaria supostamente mais legitimado a falar em nome desses movimentos identitários, né? E não levar em consideração as supostas críticas, por mais que sejam também passíveis de questionamento, que eu também acho que são, mas parece que há uma impossibilidade desses movimentos, ou dos indivíduos que, de um modo geral, se colocam como defensores desse movimento, de se colocarem por um parâmetro crítico. Né? Parece que, por ser um movimento que supostamente defende causas que deveriam ser consideradas justas, automaticamente eles estão para além do erro, para além do equívoco, para além da reprodução daquilo que eles colocam como algo que é defendido por eles mesmos. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei como é que você entende isso. Bom,
eu penso que essa oposição aí entre o movimento científico e o movimento social, ela é mais ilusória do que aparece à primeira vista, sabe? Uhum, Eu penso o seguinte, há muitas confusões, como eu disse no início da live, com relação aos resultados científicos, né? Então, pensa-se que, por exemplo, a gente descobrir cientificamente que os brancos têm tendências biológicas a terem um QI maior do que os não brancos, né? Ou então os asiáticos, etc. Isso significaria, então, que esse grupo é moralmente superior ao outro, né? uhum, Acontece que essa inferência moral ela não é válida, porque a ciência, né, empírica nesse caso, ela vai ser meramente descritiva. Ela vai descrever como a realidade é. Quando a gente começa a inferir valores, né, numa perspectiva moral, nós não estamos fazendo uma análise meramente descritiva, mas sim tentando afirmar, nesse caso, aquilo que deve ser, né? Como a gente deve agir perante os outros. E dessa perspectiva, uma inferência sobre como se deve agir, ela não se deriva de como o mundo é, basicamente. Então a ideia é a seguinte, né, em resumo. Mesmo que a gente descubra, né, cientificamente, que esse dado é verdadeiro, né, sobre a inteligência dos brancos, se os brancos terem mais tendência de serem inteligentes, isso não se derivaria moralmente que eles deveriam ser superiores, porque a análise de ser superior deriva do fato de que é uma normativa acima, né? Que se vai se colocar por parâmetros que a gente estabelece pela razão, né? Então a ideia é a seguinte, né? O princípio da igual consideração de interesses, né, que é muito bem aceito nesse sentido, é uma normativa sobre como as pessoas deveriam ser tratadas, por mais que houvesse diferenças, né? Então eu penso que essa oposição ela aparece principalmente por uma falta de confusão do entendimento do funcionamento da ciência, né? E o seu escopo aplicativo. Isso também se deriva dos cientistas, ok? Não são só os uhum, movimentos que fazem essa confusão, os próprios cientistas fazem essa confusão. com certeza. Tanto é que, no caso, terão cientistas que realmente pensam que, bom, se eu comprovar cientificamente algum dado, significa que eu posso inferir ali, moralmente, nesse caso ali, como a gente estava bem exemplificando, que um grupo seria moralmente superior ao outro, né? Mas eu entendo, de certa maneira, esse apelo dos movimentos sociais. Porque qual que é o grande ponto? É que, a partir do momento em que eu envolvo genética, faz parecer que eu estou apresentando que a realidade é de uma maneira que não pode ser modificada, né? Então, se eu falo, por exemplo, que geneticamente os homens possuem tendências a serem violentos, né? Parece que eu estou dizendo simplesmente que os homens são violentos e isso não tem como mudar, né? Isso é muito ruim, né? Porque o movimento social ele busca a transformação da realidade. Ele busca tentar mudar os paradigmas sociais de uma maneira em que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Com menos desigualdade, né? Menos condutas que nós consideraríamos como sendo erradas. E se a gente tem um empecilho genético nisso, faz parecer que então a gente não pode mudar a realidade. Mas que na verdade isso é falso, porque o empecilho genético são simplesmente tendências. E esse que é o ponto que tem que ser mencionado. Algo ser uma limitação genética simplesmente quer dizer que a gente tem uma tendência de ser assim, mas não significa que não há como nós mudarmos através da cultura, né? Então eu acho que, na verdade, dá para ser compatível muito bem essas visões. E negar as informações genéticas, elas só são prejudiciais. Porque aí a gente vai ter menos dificuldade, vai ter mais dificuldade de entender aquilo que nós precisamos lutar, né? Porque é a partir do momento em que eu descubro que realmente há dificuldades genéticas, por exemplo, de um determinado grupo, com relação aos outros, que eu vou conseguir delimitar políticas para privilegiar esse grupo para estar no mesmo patamar do que os outros. Entende? Então, as informações científicas, nesse caso, contribuem muito para os movimentos sociais. E eu acho uma pena que haja essa oposição.
entre as duas coisas, quando eu penso que elas são totalmente conciliáveis. Uhum. Eu também penso assim, eu acho que é muitas vezes a oposição, inclusive, desses dois artigos demonstra muito bem isso, sabe? No sentido de que o primeiro artigo, a maneira que o Érico Andrade se coloca perante a crítica do primeiro artigo é uma maneira de totalmente negar esse artigo, né? De negar completamente os vários aspectos, né? Que são abordados aqui quando, de certa forma, algumas questões aqui são pontuais e são verossímeis a partir justamente disso que você falou, né? No sentido de estar esses movimentos, pode ser até compreensível, como você disse, e realmente é compreensível que utilize desse parâmetro, dessa negação desse parâmetro, dessa diferenciação biológica como algo que possa ser determinante. Porém, poderíamos partir desse mesmo parâmetro biológico como uma possibilidade de verificação científica para poder entender as causas pelas quais isso se constituiu desse modo, né? Porque se existe uma determinada constituição biológica a partir de uma determinada constituição populacional, é porque isso é proveniente de algo. E se algo causou isso, provavelmente é fruto da cultura, né? Então, você pode gerir ou possibilitar políticas públicas que possam ser, de certa maneira, não possam estigmatizar isso, mas que possam se propor a fazer determinados reparos sociais que possam ir numa direção de uma congruência desses discursos, né? Mas aqui muito mais se coloca uma visão antagônica de qual discurso científico pode ser mais legítimo e pode ser mais útil, pode ser mais adequado, na verdade, no sentido de adequação mesmo a esses movimentos identitários que podem se subsumir de uma maneira mais homogênea, né? E aqui me parece uma perca de tempo, porque inclusive tem uma citação aqui que no primeiro artigo o Severo utiliza, né? Que é uma afirmação da Djamila Ribeiro, que ele faz assim. Cadê? Deixa eu só olhar aqui. É impossível não ser racista tendo sido criado em uma sociedade racista. Ponto. Aí ele diz, trata-se de uma inferência inválida. Pode ser que seja empiricamente verdadeira a afirmação de que indivíduos de sociedades sistemicamente racistas são, de fato, todos individualmente racistas. Ou seja, existe um fato aqui que está ligado a um resgate daquilo que eu vou abordar aqui agora, ligado a uma noção de racismo estrutural, que é algo que é realmente factual, que é verificável, que é necessariamente a base da sociedade, tanto no sentido econômico, tanto no sentido social, jurídico, acerca da base das instituições. Mas quando você faz uma afirmação que está ligada a uma totalização, que parte de uma premissa que está ligada a uma totalização do entendimento de que a partir de uma postura individual, eu estou entendendo aqui o que ele quer dizer, isso não quer dizer que eu concorde, né? Totalizar esse indivíduo já necessariamente quanto racista, você pressupõe que não haja uma possibilidade de uma mudança social para além da estrutura dessa sociedade de reprodução, quando é algo muito mais de uma maneira que se institui, não que parte dos indivíduos, mas os indivíduos por muitas vezes são imputados a esse tipo de comportamento por conta da estrutura do corpo social que os direciona por muitas vezes irracionalmente a esse tipo de comportamento, né? Ou seja, seria uma inversão da concepção de você dizer que necessariamente o indivíduo nasce e está incrustado na sociedade e ele já é racista, enquanto na verdade seria o contrário, né? Seria a própria sociedade que é estruturalmente baseada nesses parâmetros racistas e que influencia os indivíduos a aderirem comportamentos racistas, no sentido de que, não a partir de uma diferenciação biológica, mas a partir de uma diferenciação de oportunidades, mesmo que haja essa diferenciação biológica, né? Isso não deveria ser importante, né? Mas termina se tornando a partir de um discurso que coloca um falso problema, né, a ser discutido, onde não está o cerne do problema, na verdade. E aí cria esse embate, né? Os movimentos identitários que se apropriam dessa causa como algo que deveria ser combatido, quando na verdade o cerne da questão não está aí, né? E por muitas vezes isso não pode ser discutido, porque você pode até levar nome de racista ou
ou sei lá, de centrista, ou seja lá o que for que as pessoas utilizam para poder lhe desqualificar dentro desses embates teóricos, e não se predispõem a... Lógico que não são todas as pessoas, né? Existem movimentos identitários que são majoritariamente valorosos e se propõem ao diálogo. Isso quando é feito de uma maneira honesta, porque também não podemos só colocar a culpa nos movimentos. Tem várias pessoas que são desonestas intelectualmente, que entram, se infiltram nesse movimento simplesmente para deslegitimar. Né? Mas é uma faca de dois gumes. Né? Mas aí a questão que eu acho é que o cerne da discussão ele não está, por muitas vezes, sendo enfatizado. Né? Ele está se perdendo. Né? Não sei qual seria a sua opinião sobre isso. Sim, sim. É, eu penso que, nesse caso, o comentário do professor com relação à ideia da Djamila, eu concordo com o professor nesse caso, o Severo. Né? Há uma inferência aí que ela, se a gente for analisar... eu não cheguei a ler, ok? Esse manual antirracista da Djamila, né? Pretendo ler futuramente, né? É um livro que parece ter certa influência no debate público. Mas do modo em que o professor pelo menos apresenta ali, né, me pareceu claramente equivocado a forma com que ela apresenta. Porque justamente confunde-se, naquele caso, sociedade com pessoas. Né? De fato, posso concordar que a sociedade possui uma estrutura racista. Né? Dentro do seu molde, dos parâmetros sociais e etc. Mas isso não significaria que os indivíduos, em particular, seriam todos racistas. Né? Isso é uma falsa inferência. Né? A questão é que, bom, há uma tendência, né, desse indivíduo poder se comportar de tais e tais maneiras, né, mas ele não vai ser determinado simplesmente porque a sociedade dele o é. Né? Isso levaria a inúmeras complicações, né? Nessa afirmação, porque, em primeiro lugar, é uma falácia da divisão, né? Como Aristóteles poderia acusar. Não, na verdade, não sei se foi Aristóteles que pensou na falácia da divisão aqui agora. Mas na verdade, ele cai na falácia da divisão, Aristóteles, né? Quando Aristóteles fala que o ser humano é racional. Né? A ideia que se tem é que, bom, cada pessoa, o indivíduo todos os indivíduos seriam racionais. Na verdade, não se aplica aí. O conjunto de seres humanos são racionais, mas não os indivíduos específicos. Mesma coisa seria para esse parâmetro. Nós temos estruturas racistas na sociedade. Mas não significaria que cada indivíduo em específico seria racista nesse sentido. Né? Então, por isso que eu penso que seria talvez uma fala infeliz. Eu não cheguei a ler realmente o livro, né? Então poderia confirmar isso mais à frente. Mas do modo com que o Severo coloca no artigo dele, eu tenho tendências mais a concordar com o Severo. Né? Mas então, penso nisso, né? Que talvez, se a gente pensar nessa conciliação entre os movimentos sociais, né, e a visão científica, eu penso que tem muitas colaboradas dos dois lados. Né? Tanto dos movimentos sociais para a ciência, quanto para a ciência dos movimentos sociais. Né? E essas guerras desse tipo aí, eu penso que isso mais atrapalham do que ajudam. Né? E principalmente a filosofia, né? Para fazer uma leitura mais adequada dos resultados científicos, né? Que há muitos problemas, como a gente bem viu, né? Nessa conversa aqui. Então, talvez nessa contribuição aí a gente tenha mais a ganhar. Então, eu acho que a gente tem uns 10 minutinhos ainda. Eu vou tentar. Se alguém tiver interesse em mandar algum questionamento, pode ficar à vontade aí. Se não tiver também, fique à vontade do mesmo jeito. Mas a questão aqui é justamente isso que você está falando. Né? Às vezes pode nem ser o intuito dela, da Djamila Ribeiro, né? Criar essa divisão. Né? Às vezes ela está até tentando, bem intencionada, já fazer uma predisposição de uma conscientização que vai chamar a atenção, a sua atenção, na verdade, para os seus comportamentos que possivelmente possam ser racistas. Né? Eu até entendo isso. Certo? Só que isso, para uma sociedade como a nossa, do modo geral, é bem complicado, porque às vezes você tenta fazer observações de forma até branda sobre o comportamento das pessoas, né? E às vezes você pode até sair como alguém que está se colocando de uma maneira grosseira perante essa pessoa, no sentido de querer diminuí-la, né? E quando você já parte do pressuposto que acima de qualquer coisa a pessoa já é racista, por estar inclusa nessa sociedade que é inegavelmente, predominantemente racista, a partir dessa noção de racialização, que é proveniente dos aspectos colonizatórios e etc e tal, né? Que já seria uma outra questão para abordar aqui, precisaria de no mínimo mais de meia hora, mas que necessariamente já
já nos induz a produzir determinados comportamentos que não são só racistas, mas machistas, misóginos, homofóbicos e etc. Mas quando você parte já desse pressuposto que o indivíduo, acima de tudo, ele já é um racista, mesmo que ele tenha comportamentos necessariamente racistas, o que é que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes o indivíduo ele não é racista, mas ele tem comportamentos racistas porque ele não se conscientizou do seu comportamento racista. Então, quando você parte do pressuposto de que ele já é racista, mesmo não tendo consciência de que ele reproduz certos comportamentos racistas, isso traz um afastamento do indivíduo do que possa, que por muitas vezes não tem uma compreensão muito sutil dessa observação, né? Isso pode trazer um afastamento desse tipo de discurso e da identificação com a causa com a causa desses movimentos, né? Com a causa real desses movimentos. Você partir aí, Só diga. pegar um gancho, que tem um ponto interessante nisso, porque se eu assumo, né, que o indivíduo, independente do que ele faça, ele vai ser racista, isso vai atrapalhar mais ainda para que você possa, de certa maneira, coibir comportamentos que sejam racistas, né? Ele Porque está não condenado, né? importa o que ele faça, ele vai ser racista, então não tem o porquê eu coabir certos tipos de comportamentos, porque sempre eu Pois vou é. ser racista. Eu Aí vou cria um continuar. problema maior ainda, né? E isso causa uma revolta, né? Em algumas pessoas. Eu mesmo tive algumas dificuldades, não só dentro da própria universidade, com pessoas que tinham essa postura, e às vezes eu ficava me questionando, sabe? E, porra, realmente, será que eu estou reproduzindo isso e tal? Mas às vezes eu fazia uma autorreflexão, mas com aquela pessoa eu não queria mais dialogar, porque eu tinha receio de causar um desconforto. Não era nem porque eu tinha uma rejeição à pessoa, mas tipo, sei lá, de repente parece que qualquer tipo de movimento que você vá fazer, e olhe que quando eu comecei a compreender essa questão de racialização por um outro contexto, eu comecei a compreender que esse lugar do não branco não é só algo delegado às pessoas que têm uma pele necessariamente mais escura, mas pessoas que não atendem a determinados parâmetros, né? Eu comecei a perceber que em determinados locais, eu que uma boa parte da minha vida entendia como alguém de pele mais clara que não passaria por esse tipo de situação, comecei a perceber essas nuances em determinados ambientes, ou seja, a questão de racialização ela não está delegada exclusivamente a uma noção de cor de pele, apesar de tradicionalmente ser isso, certo? Mas a uma determinada localização de como você é visto a partir de determinado local. Ou seja, você numa determinada comunidade, no local onde você mora, você pode ser visto como branco. Isso entendendo o lugar do cara que nem é branco e nem é negro, né? Ele está ali na coluna do meio, né? Ele não se identifica, ele visualmente pelo menos não é enquadrado naquilo que tradicionalmente é entendido como branco ou como negro, né? Então, muitas vezes ele frequenta um determinado local, naquele local ele é visto como branco, ele vai para outro local, ele é tratado como alguém que deveria ser tratado de uma forma excludente, como se ele fosse um negro, que é algo completamente errado, mas é como aquela parte da sociedade o vê, né, que é algo já muito mais complicado, né, que vai trazer a noção de uma racialização para um ambiente para além daquilo que o senso comum entende, né, como exclusão. E aí você pode ficar à vontade para comentar isso. Tem 5 minutos aí. Certo, certo. Ah, bom, então vamos fazer os comentários finais já. Eu Ok. penso que, em primeiro lugar, os dois artigos são bons, né? Eu tendo a concordar mais com o professor Severo, nesse caso, do que com o Érico, lá de Pernambuco. O Severo é da URGS, né? Se eu não Se me não me engano, engano, ele é é. da URGS, isso. Mas eu penso que é um debate ainda vivo, né? Sobre qual a importância a gente deveria dar às causas sociais, às causas identitárias, né? Sobre grupos específicos, em detrimento de todo o restante, né? O quanto que elas deveriam valer, se elas seriam prioritárias, né? Se elas estariam no mesmo nível do que todas as causas, né? Enfim. Mas aí eu acho que o principal ponto aí, a não se perder em mente, é que uma guerra que se estabelece dentre as áreas do conhecimento, né? Simplesmente já acusando, por exemplo, nós vamos recusar conhecimento científico porque a ciência já está partindo de uma epistemologia que foi estabelecida por europeus. Ou, vamos recusar conhecimento filosófico advindo de autores não africanos. Isso daí acho que tende mais a atrapalhar do que ajudar a contribuir nesse debate para se ter lutas justas, né, que esses movimentos muitas vezes buscam contra posturas lamentáveis na sociedade de racismo, etc.
né, incluindo aqui todos os movimentos, né, o movimento LGBT, o movimento das mulheres, enfim. Nesse sentido, talvez o que a gente possa fazer, né, como estudantes, é justamente tentar mostrar para esses movimentos que, bom, é conciliável, né? Tanto questionar quem defende uma visão mais científica da realidade, que é possível se pensar, né, fazer críticas com relação ao modo de trabalhar científico a partir de perspectivas sociais, e mostrar para o cara das perspectivas sociais que, de fato, conhecimento científico ajuda na luta dele. Não é Uhum. simplesmente um limitador. Eu acho que fazer essa crítica para os dois lados é algo que vem a colaborar. Justamente aí tem um comentário aqui, cadê? Do Venúncia Ah, da Coelho. denúncia aqui. O Sim, latino, por exemplo, sempre será visto como latino pelos povos colonizadores. Exemplo do filme Bacurau. Interessantíssimo isso aqui. isso. Justamente coaduna com aquilo que eu estava falando, né? Por muitas vezes a questão do local do indivíduo que é excluído de determinado parâmetro social, ele não está delegado só àquele local comum que o senso comum entende como racismo, mas tem várias nuances variadas aí nesse contexto, né? Referente aos dois artigos, eu entendo que o artigo do Severo ele é muito mais bem estruturado, sabe? Eu acho que, inclusive, o Érico Andrade ele foi levado muito mais pela emoção de responder de bate e pronto essa questão, né? Porque, inclusive, eu até conheço o Érico Andrade, né? E terminou não estruturando muito bem o texto dele. Inclusive, tem até um vídeo no meu canal sobre isso. Quem tiver interesse, dá uma conferida lá depois. Eu comentando mais especificamente o artigo dele, mas ele é justamente isso que você falou, né? Eu acho que tem alguns pontos de contradição no artigo do Severo que são altamente criticáveis, né? Que poderiam ser explorados e que poderiam ser conciliados também. Não há por que haver esse antagonismo, apesar de alguns verem essa necessidade. Né? Seria algo que colaboraria muito mais para os próprios movimentos identitários do que essa rejeição a críticas, né? Que só faz empobrecê-los de um modo geral, pelo menos no meu entendimento. E aqui eu queria agradecer pela disponibilidade. Né? Ah, eu Foi que massa o agradeço. Muito bate-papo bom. e posteriormente que venham mais. Né? É isso. Isso aí, isso aí. Agradeço muito. Um abraço aí para o pessoal do Nordeste, né? Eu gosto muito dessa terrinha aí. Assim que possível, eu vou passar na universidade aí também. E você está Obrigado. bem-vindo para vir em Ouro Preto, né? Em Minas Gerais, que também vai ser muito bem recebido. Inclusive, eu acho que eu tenho um amigo que está aí fazendo pós-graduação, o Felipe. Mas, assim, um abraço aí, obrigado pela hospitalidade Valeu. e até a próxima. Até. Valeu, obrigado.